e quis ela para si. E daí, sua vida depois foi só abaixo, até ele engravidou essa mulher, ele perdeu o filho dessa mulher, daí depois ele pediu perdão e Deus restituiu a sua vida. Mas muita coisa, depois até um dos seus próprios filhos tentou matar Davi, o próprio Absalão. Então a vida de Davi, por um certo tempo, foi destruída por quê? Por causa do seu erro, porque ele esqueceu das promessas de Deus e acabou falhando. Amém? Mas então, aqui nesse momento, não sei em que época da vida que Davi escreveu isso, ele chegou no momento que ele botou na cabeça, não, chega agora de esquecer de Deus. Daí ele falou para ele mesmo, para sua alma pecadora: bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. E qual é o maior benefício que o Senhor pode nos dar? É dinheiro? É comida? É um bom emprego? Não. O maior benefício que Deus pode dar é isso que tu sentiu nesse louvor, quando a Bárbara estava cantando. O maior benefício que a gente pode sentir é o amor de Deus no nosso coração. De sentir Jesus vir nos abraçar e falar: filho, eu estou contigo. Filho, eu estou contigo. Não importa o que aconteceu ontem. Não importa o que tu fez. Eu te amo, eu quero restituir a tua vida. Eu quero fazer tu andar por verdes pastos, em pastos verdejantes, como uma ovelhinha do Senhor. Eu quero te cuidar, não importa o teu passado. Amém? Então nós, como humanos, a gente facilmente esquece das promessas e compromissos e da bondade do Senhor. Então aqui Davi, ele instrui a ele mesmo a sempre recordar os benefícios do Senhor. Então, irmãos, quando tu estiver na tua semana, no teu emprego, na tua casa, e tu começar a fazer alguma coisa errada, que tu lembre: pô, isso é desagradável aos olhos de Deus, começa a falar para sua alma: Henrique, alma do Henrique, para com isso. Isso é errado. Não é pegar e falar: a Bárbara, alma da Bárbara, isso está errado, né? Cris, alma da Cris, está errado isso. Isso é desagradável aos olhos de Deus. Faça que nem Davi nesse momento. Lembra das benfeituras do Senhor. Lembra como o Senhor é bom. E se Ele é bom para mim, por que eu não vou ser bom para Ele? Se Deus perdoou o imperdoável. Vocês lembram daquele ladrão na cruz? A Bíblia não fala o que ele fez de errado antes. Só diz que ele era um ladrão. Mas quantas famílias ele deve ter destruído? Quantas coisas erradas que aquele ladrão deve ter feito? E Jesus o perdoou. Sabe por que Jesus perdoou? Porque o amor de Deus, ele é maior que o nosso. Nós podemos não conseguir perdoar quem nos ofende. Nós podemos não conseguir perdoar quem nos rouba, quem nos calunia, quem maltrata os nossos familiares. Mas Jesus perdoa. Amém? Jesus perdoou aqueles que estavam o agredindo. Quando estavam lá o crucificando, o maltratando, o que ele disse quando estava naquela cruz? Lá com os braços abertos: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Amém? Então, quando nos ofendem, quando alguém no serviço nos ofende, quando o nosso filho nos ofende, quando o nosso pai, a nossa mãe, nossa esposa nos ofende, a gente tem que lembrar como Jesus não sabe o que está fazendo. Amém? Eu vejo muitas vezes isso, né? No casamento, de vez em quando eu começo a falar uns bagulho pra Bárbara, quando vê, por que eu tô brigando mesmo, né? E quando a Bárbara começa, né? Teve um sábado que eu tava em casa sentado lá e a Bárbara tava trabalhando, fazendo negócio lá e bem brava, né? Que falou pra Lara daí: quando o teu pai tá em casa, parece que eu tô trabalhando mais ainda, viu? O que eu fiz? O que eu fiz dela? Ah, nem sei, acho que eu tô estressado. Viu? A gente nem sabe o que tá fazendo e a gente coloca os pés pelas mãos. Amém? Então o que a gente deve sempre fazer? Fazer nossa alma refletir. Alma do Henrique, por que tu tá assim? Calma teu coração. Tu tá aí com duas mãos, tá com dois braços, com saúde. Deus está te abençoando, não tá faltando nada dentro da despensa, tá com comida, tá com trabalho. Tem tanta gente que está pior. É nisso que nós temos que lembrar. Amém? Daí no versículo 3 do Salmo 103 diz assim: é Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades. Ó, todas as nossas iniquidades. Não existe nada que nós possamos fazer de errado que Jesus não nos perdoa. Então, se Jesus perdoa tudo que eu faço de errado, nós não devemos perdoar o irmão do lado? Devemos perdoar o irmão do lado. Se Jesus perdoa todas as minhas iniquidades e eu tenho que ser imitador de Jesus, eu tenho que perdoar tudo que fazem de mal para mim. Amém?
A palavra fala, Jesus, quando perguntaram para Jesus, Senhor, se meu irmão pecar contra mim, quantas vezes eu vou perdoar ele? Jesus respondeu 70 vezes 7. Aí eu vou lá para a calculadora, 70 vezes 7 para ver? Não, o que Jesus quis dizer com isso? Quantas vezes precisar. Quantas vezes precisar perdoar, perdoa. Amém? Porque Jesus, como é que Jesus nos perdoou? Morrendo. Sendo cravado numa cruz. Sendo cuspido. Sabe, irmãos? Mas naquele filme Paixão de Cristo, se tem uma coisa que pesa pra mim, assim, mais do que a crucificação, quando estão botando ele naqueles pregos, né? É quando estão botando a coroa. Que eles estão botando a coroa nele, a coroa de espinhos, e estão com uma cana e batendo naquela coroa para cravar mais na cabeça e estão cuspindo na cara dele. Aquela parte para mim é mais pesada que a crucificação, porque estão cuspindo na cara do nosso Jesus e falando: salve, ó Rei dos Vermes, salve, ó Rei dos Vermes. E por que Jesus estava passando por isso? Por causa do meu pecado, por causa do teu pecado. Porque ele sabia que pelos nossos atos de justiça ninguém iria para o céu. E Jesus falou: não, eu amo demais o Henrique, eu amo demais a Nene, a Valci, o Leonardo, o César, eu amo demais eles. Eu preciso descer naquela terra. Eu preciso me vestir no corpo de um bebê, crescer e pregar as boas novas para eles. Vocês sabem o que quer dizer a palavra evangelho? Evangelho quer dizer boas novas. É isso que quer dizer evangelho. E Jesus precisava pregar as boas novas para o povo e dizer: ei, vocês estavam condenados. Vocês todos estavam destinados à condenação eterna. Mas eu vim para lhes dar vida eterna e vida em abundância. Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, pois eu vos aliviarei. É o que diz em Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. Vinde a mim todos os cansados e oprimidos, pois eu vos aliviarei. Pois o meu fardo é leve e suave. Quem é que tem um fardo pesado aí da sua vida? Assim, vida difícil de vez em quando. Pois é, Jesus quer tirar esse fardo pesado da tua vida e colocar o fardo dele, que é leve. Amém? O fardo dele leve, o que é? Nem um dia a Bárbara estava falando comigo, né? Das coisas que a gente tem que solucionar, com a gente como pastor, né? Na frente da igreja, dos problemas das pessoas. E a Bárbara, só queria um tempo de paz. Eu falei: amor, tempo de paz a gente tem que ir dentro de casa. Tempo de paz, temos que ir comigo, com a Lara. Deus já nos deu um pedacinho do céu dentro da nossa casa para a gente cuidar do problema dos outros. O cristão é isso. É cuidar do problema dos outros. Amém? É se doar. É se colocar na frente, é se colocar na bala perdida. Amém? Foi isso que Jesus fez por nós quando se colocou naquela cruz. Ele se colocou na frente da bala perdida que é contra mim e contra a tua vida. E ele mesmo diz no Evangelho de João que não existe amor maior do que dar a vida pelos seus amigos. Amém? E é isso que o versículo 3 diz. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Ele sara minhas enfermidades para quê? Só para eu estar bem e ver os outros ruim? Só para ter paz dentro da minha casa? Para que o Senhor sara as minhas enfermidades? A resposta para isso está em 2 Coríntios capítulo 1. Deixem aí o Salmo 103 aberto que a gente vai voltar para ler, amém? 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 a 5. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim, no versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Toda a consolação. Sabe o que quer dizer toda? Que não existe tristeza, não existe angústia que o Senhor não possa consolar. Lembra aí, na tua mente, a maior angústia que tu sentiu na tua vida. Muitos talvez ainda não sentiram a maior angústia da sua vida, ainda vão sentir. Mas aquilo que tu já passou até hoje, da tua maior angústia, Deus pode consolar isso. Talvez naquele momento dessa angústia, tu se sentiu sem um lugar para fugir, se sentiu sem refúgio, amém? Mas, paz Eduardo, tudo bom? Sentiu sem refúgio, mas aquele era o momento de Deus trabalhar, onde Ele viria com toda a consolação.
não existe dor, não existe angústia que Jesus não pegue e tire do nosso coração. Amém? Daí diz no versículo 4, que nos consola em toda a nossa tribulação, ó, Deus nos consola em toda a nossa tribulação, em todos os problemas, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Então Deus me consola para eu consolar os outros. Ele não me consola para eu estar feliz e ver os outros se ferrando. Amém? Tem muito crente que é assim, recebe a consolação de Deus e está pouco se lixando para os outros. Está pouco se lixando como é que está a vida e o problema das pessoas. Mas Deus me consola, Deus te consola para te consolar os outros. Ah, Henrique, vai consolar só um pouquinho? Vamos ver o quanto é o tamanho dessa consolação. Ó, que nos consola, versículo 4, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Olha só, eu tenho que consolar o meu próximo com a mesma consolação que Deus me consolou. Daí tu pode perguntar, Henrique, como é que eu vou fazer isso? Eu não sou Deus? Pois é, nós não somos Deus. Realmente, não somos. Então, como é que eu vou fazer isso? Porque Deus capacita. Amém? Quem lembra aí das passagens onde Pedro estava passando, tinha não lembro qual era a enfermidade. Alguém lembra aí qual é a enfermidade que tinha o enfermo que Pedro curou com a sombra? Sério? Curou com a sombra? Que passou a sombra de Pedro? Eu não lembro agora. Acho que era lepra, né? Eu acho que era lepra. Tenho quase certeza que era lepra. O cara leproso estava passando ali, estava ali pedindo ajuda. A sombra de Pedro passou e curou o cara. Ui, que sombra poderosa é essa? Não era sombra poderosa. Era o poder que estava em Pedro, e o poder é o poder de Cristo. Alguns meses atrás, meses atrás dele curar o leproso com a sombra, ele estava dizendo que não conhecia Jesus. No dia da crucificação, olharam para Jesus sendo crucificado, olharam para Pedro. Peraí, mas eu já te vi com ele. Vocês estão loucos? Eu não conheço esse cara. Daí depois outro chegou, não, peraí, mas tu fala? O teu jeito de falar, as pessoas falam, o teu jeito de falar de crente, o teu jeito de falar é igual de Jesus. Tu andou com ele. Não, nunca vi esse homem. Daí chegou outra pessoa, não, realmente te vi. Daí, nunca conheci esse homem na minha vida. E o galo cantou. E ele lembrou daquilo que Jesus falou. Antes que o galo cante, me negará 3 vezes. E ele chorou angustiamente. A amargura suprema no coração de Pedro, ele chorou. E depois, quando Jesus ressuscitou, Jesus o confrontou, como a gente estava falando aqui, confrontou e ele se converteu de verdade. E no momento que ele se converteu de verdade, o poder de Deus começou a trabalhar na vida de Pedro. Amém? Então, irmãos, eu vou poder consolar o meu próximo com a mesma consolação de Deus quando eu me arrepender dos meus pecados. Eu deixar Deus trabalhar na minha vida, como Pedro se arrependeu dos pecados dele, deixou Jesus trabalhar na vida dele, e daí ele teve poder para curar os enfermos, teve poder para pregar a palavra. Qual era a profissão de Pedro? Pescador. Vocês acham que um pescador há 2000 anos atrás tinha uma oratória, uma lábia bonita? Imagina, Pedro devia ser grosso. Sabe aqueles gaúchos grossos? Pedro devia ser assim, né? E depois o que aconteceu? Quando ele estava cheio do Espírito Santo, ele estava pregando, os caras olharam para ele, mas peraí, esse cara não era pescador, ele estava falando que nem doutor. Amém? Por quê? Porque é Deus que capacita. Amém? É Deus que coloca. Irmãos, quem acho que só o Leonardo da mãe, o Eduardo, né? Pessoal da família aí que lembram da minha adolescência o quanto eu era tímido. Para eu poder estar na frente assim, pregar, ou que nem aquela vez eu fui convidado para pregar na Assembleia de Deus. Eu falar no colégio. Falar no colégio, né? Se apresentar o trabalho. Irmãos, o cara para conseguir vencer a timidez, falar aqui na frente, ou que nem aquele dia que eu fui convidado para pregar na Assembleia com um povo que eu não conhecia, e eu não tremi porque Deus estava me capacitando para fazer aquilo ali. Amém? É Deus que nos capacita para fazer a obra dele. É Deus que nos capacita para consolar, para quando tu precisar dar um abraço naquele irmão que está angustiado, ele sentir o amor. O amor de quem? O amor do Henrique? O amor da Bárbara? O amor do Eduardo? Não. O amor de Jesus fluindo do nosso abraço, do nosso coração. Porque Jesus falou, uma das promessas que ele nos deu é que aqueles que creriam no seu nome, rios de água pura sairiam de nós para as pessoas. E hoje muitos cristãos estão fazendo o quê? Um rio de água poluída, entregando para as pessoas. Não estão nem aí para os outros.
Não estão nem aí para as pessoas que precisam, para os necessitados, para os desesperançosos. Não estão nem aí para as pessoas que estão na prostituição, para as pessoas que estão em condição de rua, para as pessoas que estão presas nos vícios. Há 2000 anos atrás, com quem que Jesus vocês acham que ele andaria? Com os engravatados de hoje em dia ou com o pessoal que está na praça? Jesus andaria com o pessoal que estava na praça. Os religiosos daquela época, que tinham aquelas vestes bonitas, Jesus falou, por fora aí vocês estão com essas vestes bonitas, de linho fino, de linho puro, mas por dentro vocês são como um sepulcro caiado. Que o sepulcro ali, feito de mármore, bem bonito, quem olha, que sepulcro bonito, né? Uma baita de uma lápide, que bonito. Por dentro o que tem? O que tem dentro daquele sepulcro bonito? Podridão, carniça, bicho consumindo o cadáver. Então assim são muitos religiosos. Henrique, todo engravatado é assim? É claro que não. Claro que não. Dizer que todo engravatado é assim é a mesma coisa dizer que todo padre é pedófilo, dizer que... Generalização, e toda generalização é burra. Amém? Tem pessoas boas e pessoas ruins em todos os lugares. Amém? Tem pessoas ruins e boas na católica, tem pessoas boas e ruins na Assembleia, tem pessoas boas e ruins na luterana, na Deus e Amor. Amém? Assim como é possível ter pessoas boas e ruins aqui dentro. Em todo lugar. E nós estamos pregando isso aqui para quê? Para nós sermos bons. Bons como? Ser o bambambam? Não. Eu vou ser bom quando eu refletir a luz de Cristo, quando eu puder consolar o meu irmão com a mesma consolação que Cristo me consolou. Amém? Amém. E isso vai ser como? O Henrique sendo o Henrique mesmo? Não, o Henrique tentando buscar ser parecido com Jesus. Amém? E o que é ser parecido com Jesus? Quando a pessoa vir levantar a voz para mim, querer falar alto, eu falar brando. Porque em Provérbios diz que uma palavra branda acalma o furor. Se a pessoa está falando calma comigo, mas está falando algo errado, mas está falando calma, eu não preciso brigar. Eu falo no mesmo tom. E se a pessoa brigar, eu falo brando. Porque daí eu falar calmo vai acalmar o coração dele. Amém? Amém. Jesus nos ensinou a o quê? Se baterem na tua face direita, na tua face direita, oferece-lhe a esquerda. Isso é o domínio próprio. Amém? Domínio próprio. E o domínio próprio a gente só alcança em Cristo Jesus. Daí no versículo 5 de 2 Coríntios capítulo 1 diz: Pois como as aflições de Cristo transbordam para conosco, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Amém? O que é as aflições de Cristo? É aquilo que ele falou, que no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Eu venci o mundo, vós vencerão também. Mas da mesma forma que a aflição de ser cristão nos persegue, a consolação transborda por meio de Cristo. Então quer dizer o quê? Que a vida do cristão não é só derrota, não é só choro, é alegria, é paz, amém, é retidão, amém? É paz no coração de poder oferecer a outra face, amém? Quem já ouviu falar aí sobre a história de um cara da Índia? Só eu já li o livro. Não? Não? Sundar Singh foi um indiano, irmãos. Um indiano, você sabe que na Índia lá eles adoram tudo que é deuses, né? Adora a vaca, adora o rato, tudo que é deuses. Esse Sundar Singh, ele era de uma família meio rica, lá na Índia, que lá é por castas. E aí o que ele encontrou numa das bibliotecas lá, como ele era de uma família rica, ele tinha acesso a alguns livros. Ele encontrou o Novo Testamento. Sabe que tem umas bíblias que é só o Novo Testamento, né? Ele começou a ler aquilo. E o que aconteceu? Ele se converteu. Ele se converteu, abandonou todos os deuses da Índia para servir a Jesus. E daí, irmãos, lá na Índia, tem uma certa cultura de que a pessoa, depois que atinge uma certa idade, o que ele faz? Ele pega um poncho, tipo um poncho, ele coloca aquele poncho e todo mundo sabe que quem vê uma pessoa com aquele poncho é uma pessoa sábia. Então eu tenho que parar para ouvir aquele sábio. É uma roupa laranja. Daí ele comprou aquele poncho, aquele vestido, e ele ficava parado nas esquinas. Daí os indianos paravam para ouvir. Olha ali, tem um sábio, vou parar para ouvir ele. E parava para ouvir ele. O que ele fazia? Abria o Novo Testamento e pregava de Jesus para as pessoas. E o que acontecia? Apanhava. Tomava pedrada na cabeça. Tomava pedrada, tomava pedaço de pau. E teve um, daí que ele foi se afastando, pregando na Índia e indo nos arredores.
E daí quando ele estava num lugar que era um pouquinho mais civilizado, que não era assim para poder qualquer um tocar uma pedra, ele estava pregando na rua e tomou uma pedrada na cabeça. E a polícia veio e pegou o cara que tocou a pedra nele e foi levar ele para cadeia. E daí o Sundar Singh pegou e falou, não, deixa ele. E os policiais, peraí, tu não vai querer dar parte? Não, pode deixar. Aquele cara ficou tão envergonhado por ter dado a pedrada nele que parou para escutar. E o que aconteceu? Se converteu e virou seguidor do Sundar Singh e continuou seguindo ele. E daí depois de um tempo o cara também virou pregador. Amém? Amém. Então muitas vezes as pessoas nos confrontam e a gente quer pegar e já quer dar soco. Ah, é? Tá me dar uma pedrada porque eu sou cristão? Eu vou te bater também. Irmãos, baixa um pouquinho a bola. Irmãos, quando eu estava na faculdade, estava lá no Paradão, no centro de Porto Alegre, né, debaixo ali do camelódromo, e daí nisso passou um morador de rua. Ele passou a pedir um dinheiro pro café, e eu perguntei, é pro café mesmo? E daí ele, sim, é pro café. Daí eu, tá aqui, peguei, dei R$2 pra ele, e ele, muito obrigado, ele foi saindo. Daí nisso chegou um outro malandrão, com a mão dentro da calça, assim, também quero alguma coisa. O que tava eu e outro colega da faculdade? O que vocês têm pra mim? Daí eu tava comendo uma rapadura, né? Tava comendo uma rapadura assim, falei, não tem nada, cara, não tem nada. E celular você não tem? Não, eu já fui assaltado. Daí, tu não tem nada aí? Não, o que eu tenho aqui é só o troco da rapadura, pode pegar aí. Eu larguei os trocos assim na mão dele e fiquei comendo a rapadura. E daí ele falou pro meu colega, tu não tem nada aí, cara? Daí meu colega, e ele com a mão dentro da calça, né? Como se tivesse uma arma, uma faca. E daí o meu colega, não, cara, não tem nada. Tu, playboy aí, tu tem alguma coisa assim, passa o celular. Falei, cara, não tem celular, te vi de longe, tá com o celular. Não, cara, não tem celular, meu colega falou, né? Daí só tem R$5, pega isso aqui e vai embora. O cara perguntou onde é que vocês são. Eu falei, eu sou de Gravataí. Pode crer. Falou aí. E foi indo embora. Meu Deus da vida desse rapaz. Daí, ele tava saindo e o que eu peguei e falei, posso te falar um negócio? E o cara virou, pode falar, o que é? E eu, sabia que Jesus te ama, cara? O cara pegou aquela, murchou, meu Chaves. Pegar quando o Chaves dava o piripaque, o cara tava todo machão ali. Daí quando eu falei, não sei, veio assim o negócio. Eu peguei e falei, posso te dizer um negócio? Fala, cara, o que é? Sabia que Jesus te ama? Ele, não, pode crer, cara, disso aí eu sei. Pois é, tu sabe que ele tem uma obra na tua vida? Não, pode crer, valeu. E eu fui indo atrás dele falando os negócios, né? Ele, valeu. E largou. O detalhe é que né? ele queria tua aliança também. Né? Ele pediu minha aliança. Ele pediu a minha aliança de ouro. Não, aliança de ouro do casamento, cara. Não vem. Isso aí não vai levar. E daí, 2 vezes ele pediu. Não, cara, tá louco? Eu até brinquei com ele. Não, mano. Eu falei, não, até brinquei com ele. O maior problema eu vou ter com a mulher do que contigo. E daí... Eu peguei e falei, e daí o outro colega tava falando, né, depois, a gente podia ter dado um pauzão nele, né, vai saber se ele tinha arma ou não, né, podia ter quebrado ele, né, ele podia, mas também ele podia ir dormir sem aquela, sem ouvir, pois é, ele ouvir aquele Jesus te ama foi melhor que tomar uma surra, amém? Mas que ele tá roubando aí, né? Oi? Quase que ele volta e depois. Quase que ele vai, não, pode pegar o dinheiro aqui, amém? Uma pena que não aconteceu, né? Deixa eu ver quanto tempo a gente tá falando. Ele tá roubando ainda. Pois é, né? Talvez ele não esteja roubando. Talvez ele saiu dali, que é isso? Eu esperava num cara de terno e gravata, não naquele cabeludo barbudo, todo metaleiro me falar que Jesus me ama. O que tá acontecendo? Acho que Jesus me ama mesmo. Amém? Por quê? Porque como diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, que Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Amém? Deus usa uns loucos que nem nós, assim como usa os engravatados, para confundir a sabedoria desse mundo. Amém? Vamos prosseguir. Aqui mostra que eu estou falando uns 23 minutos, mas eu acho que eu já tinha falado um pouquinho mais, né? Vamos lá. Versículo 4 do Salmo 103. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de amor e de compaixão. Olha só que tremendo. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de amor e de compaixão. Deus nos coroa de amor e de compaixão. E ele foi coroado com o quê? Com uma coroa de espinhos. Jesus foi coroado com uma coroa de espinhos e eu sou coroado com amor e compaixão. Então nota como é o amor de Deus. Amém? O amor de Deus extrapola o nosso entendimento, extrapola a nossa sabedoria, porque o que nós merecíamos,
era a coroa de espinhos, porque nós somos pecadores, nós merecíamos carregar aquela cruz. Aquela cruz foi feita para mim, aquela cruz foi feita para ti, mas ele carregou aquela cruz para que eu não pagasse por aquilo. Amém? Para me coroar, para te coroar de amor e de compaixão. Quem quer essa coroa hoje? Amém? Essa coroa hoje de amor e compaixão. Jesus tem essa coroa de amor e de compaixão para colocar na tua vida hoje. Henrique, o que eu preciso fazer? Abra o coração para Jesus, deixe ele trabalhar, leia a Bíblia, entenda os seus mandamentos e obedeça-o. Amém? Vamos prosseguir. Versículos 6 e 7. O Senhor faz retidão e justiça a todos os oprimidos. Fez notórios seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Irmãos, quando Deus falou com Moisés, foi para quê? Foi para quê? Para qual situação Deus falou com Moisés? Ele carregar o povo Para tirar o povo judeu do Egito. O povo estava lá escravo no Egito, né? Por 400 anos, Deus levantou Moisés e vai lá, confronta o faraó e tira o povo de lá, que eu vou levar para a terra que mana leite e mel. Então, Deus, o Senhor faz retidão e justiça a todos os oprimidos, mas a qualquer oprimido. Quem eram os oprimidos que ele está dando exemplo aqui? Fez notórios seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Deus trabalhou na vida de Moisés para os oprimidos de Israel que estavam no Egito. E Israel era quem? Era o povo de Deus. Amém? Hoje, como é que nós somos povo de Deus? Porque Jesus nos perdoou e nos inseriu a Israel. Amém? Hoje nós somos inseridos à videira e quem não tem Jesus, né? A Bíblia falou, Jesus falou, quem não crê em mim já está condenado. Amém? Amém. Então, não necessariamente a qualquer tipo de oprimido que Deus vai trabalhar. Porque tem muitos oprimidos, tipo o oprimido ateu, que não acredita em Deus. Fala, está oprimido pela vida. Não vai falar, eu não acredito em Deus. Como é que Deus vai trabalhar? Como é que Deus vai cuidar? Né? Então, ele trabalha não necessariamente a qualquer tipo de oprimido, mas aqui é aqueles que estão dentro de seus planos e que esperam pelo agir de Deus, porque o povo estava lá no Egito esperando pelo agir de Deus. Eles estavam escravos e clamavam, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, tem misericórdia do teu povo, da tua descendência que está escravo aqui, tira-nos da mão do faraó, tira-nos daqui do Egito, leva-nos para a nossa nação, leva-nos para Israel. Né? Até na época não era Israel ainda que se chamava, o nome foi dado depois, né? Leva-nos para a terra prometida. Então, Deus trabalha no oprimido, daquele que espera, daquele que teme e cumpre os mandamentos de Deus. Porque eles estavam longe da sua terra? Estavam. Mas aquilo que eles lembravam de que Abraão, de que Isaac, de Jacó ensinaram, eles cumpriam. Amém? Eles obedeciam. Tipo, a Bíblia nem tinha começado a ser escrita. Na verdade, né? Começou a ser escrita depois que eles saíram do Egito e no meio do deserto, Moisés começou a escrever a Bíblia. Amém? Escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Versículo 8. Versículo 8 nos diz: compassivo e piedoso é o Senhor, lento para a cólera e abundante em amor. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. O que isso quer dizer? Que nós mereceríamos algo muito pior. Nós mereceríamos, por causa do nosso pecado, ir para o inferno. Mas Ele não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Amém? Eu quero agora que vocês lembrem agora de tudo que vocês já fizeram na vida, né? De tudo que vocês ofenderam os pais de vocês, de tudo que vocês ofenderam os filhos, aqueles que ofenderam os esposos, as esposas, amém? Ofenderam suas mulheres. Lembram disso? Daí eu pergunto, o que a gente merece? Condenação. Pelas coisas que a gente fez errado. Amém? Pelas coisas como a gente destratou o nosso pai, a nossa mãe, quando a gente era adolescente.
Amém? A gente merece a condenação pelas coisas erradas. Então a gente pode perguntar, Henrique, mas será que eu sou tão ruim assim? Vamos comparar a nossa ruindade com a bondade de Deus. O que sobra para nós? Muita maldade. Muita maldade. Deus nos cuida, Deus nos abençoa, Deus nos protege e nós, vou viver de qualquer jeito, vou fazer qualquer coisa. Longe da vontade de Deus. Eu mereço a condenação. Deus sabe disso? Sabe, mas Ele não quer nos tratar assim. Ele quer nos tratar com amor, com esperança. Ele quer te falar, vem cá, boca aberta, tu fez tanta coisa errada, mas eu vou te cuidar, não sei o quê, eu vou te instruir na tua vida, amém? Então, pela misericórdia do Senhor, Ele não nos repreende segundo aquilo que a gente merece, amém? Vamos prosseguir. Versículo 11. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. O que quer dizer isso aqui? Que nem criança quando está falando. Eu acho que eu falei isso esses dias de um outro versículo parecido. Quando a criança fala, papai, mamãe, eu te amo de muitão, bem grandão. É assim que a Bíblia está falando. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é o grande o seu amor para com os que o temem. Que Deus nos ama assim, ó, de muitão. Amém? Até o céu assim é o tamanho do amor de Deus. Nós não atingimos o céu, mas o amor de Deus atinge o céu, e é assim o amor dele pela nossa vida, e ele quer nos tirar das nossas trevas, dos nossos caminhos tortuosos e nos colocar no seu reto caminho. Amém? Irmãos, eu vou dar meio que um corridão aqui para não passar do horário, amém? Alguém pode, deixa eu ver que oração aqui. Alguém pode me dizer aí? 6h24. Tá. Vamos prosseguir aqui. Daí diz no versículo, qual que a gente leu? O 11, 12 então. Não, a gente leu o 12. Perdão, é o 12 agora. É o 12. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Então vamos pensar no mapa mundi aí. Assim, quanto está longe o Oriente do Ocidente, vamos pensar na Rússia e vamos pensar aqui nas Américas. Do tamanho dessa distância, é o tamanho que Deus pega o meu pecado e atira para bem longe. Amém? Assim como o Ocidente está longe do Oriente, assim Deus quer afastar nossas transgressões. Amém? Ele quer pegar o teu pecado e atirar para muito longe. Amém? Como diz em Isaías capítulo 1, no versículo 18, que mesmo que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, eu farei brancos alvos como a neve. Amém? Nosso pecado pode estar vermelho, sujo, mas Deus quer pegar esse pecado e lavar. Amém? Deixar branquinho, alvos como a neve, e nos colocar vestes brancas de justiça, como diz no livro de Apocalipse. Daí no versículo 13 diz: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e se lembra de que somos pó. O que quer dizer que o Senhor conhece a nossa estrutura? O Senhor sabe do que a gente é feito. Nós somos feitos de quê? Carne. E a carne milita contra o quê? O Espírito. Então Deus sabe que nós somos feitos de carne e que a carne milita, a carne briga contra o Espírito. Porque o Espírito quer aquilo que é de Deus e a carne quer o quê? Quer só o que não presta. Amém? A carne quer brigar, a carne quer gritar, a carne quer fazer só o que dá na telha, só o que dá a sua vontade. Amém? Só as coisas erradas a carne quer nos inclinar. Amém? Por isso que a Bíblia fala que a inclinação da carne é morte. Eu fazer a vontade da minha carne é morte, é me afastar de Deus. Mas aquele que faz a vontade do Espírito, faz a vontade de Deus. Amém? Então, Deus conhece a nossa estrutura. Deus lembra que eu sou feito de carne e que é por causa disso que eu peco. E Ele se compadece. Pois Ele conhece a nossa estrutura e se lembra de que somos pó. Assim como uma mãe, um pai, conhece as limitações, o gênio do seu filho, entende por que ele erra, por que ele faz aquelas coisas, e ele, o guri sempre está errando isso daí, mas vem cá, boca aberta, e o guri vem lá pedir perdão, a guria vem pedir perdão para a mãe e para o pai, assim Deus é. Deus sabe aquilo que a gente erra, mas Deus, a gente vem, Senhor, me perdoa. Assim como a mãe e o pai pegam o filho, tá bom, vem cá, boca aberta. Deus pega, vem cá, filho, eu te amo, como o que Jesus sempre dizia? Vá e não peques mais.
Amém? Cabe a nós o não pecar mais. Amém? Daí eu escrevi assim, ó, sobre o versículo 13 e o 14. Deus odeia o pecado, mas Ele entende a nossa fragilidade e a tendência que nós temos para o pecado, porque é isso, nós temos tendência para o pecado. Amém? Umas pessoas são mais calmas e pecam por ser muito calma, porque quando precisam ser mais firme, são calmas. E outras são mais brabonas e pecam quando precisam ser mais calmas, porque o tempo inteiro é bravo. Então, cada um tem a sua fragilidade, cada um tem o seu defeito. Vamos falar assim, né? Cada um tem o seu defeito. Então, Deus odeia o pecado, mas Ele entende a fragilidade e a tendência do homem para o pecado. Ele sabe o qual difícil é vencer as paixões ímpias, é vencer as paixões carnais. Como é que a gente pode dar um exemplo de Deus se compadecendo de nós? Como eu acredito que qualquer pai, qualquer mãe, né, no mundo assim, que tem o seu filho, que pega e se entrega, por exemplo, nas drogas, um pai e uma mãe de verdade vai ajudar o filho, não é? Um pai e uma mãe de verdade, né, que o filho vem e diz, pai, mãe, eu quero vencer, eu quero mudar. Aquele que é pai, aquele que é mãe de verdade, vai falar, vem cá, filho, vem cá, eu vou te ajudar, eu tô contigo nessa luta. Claro, tem daí as aí que não nasceram para ser pai nem mãe, que não, agora vai, faz a tua que eu faço a minha, né? Tem vários que são assim. Mas uma mãe e um pai de verdade vê um filho que está entregue nas drogas e pede, mãe, pai, eu quero ajuda, ele vem e ajuda. Assim é Deus. Nós pegamos e nos destruímos, fazemos um monte de coisa errada. E daí chegamos para Deus e diz, pai, eu quero ajuda. E assim como o pai e a mãe se compadecem, Deus vem e se compadece. Amém? Deus pega, a gente carrega no colo e nos ajuda. Quem lembra daquela fabulazinha? Que é uma pessoa que ela vê a sua caminhada com Deus na beira da praia. Quem lembra disso? É aquela parábola que contam aí nas igrejas, que uma pessoa viu a sua caminhada com Deus na beira da praia. E sempre tinha o quê? Veio a música. Tinha duas pegadas. A pegada dele e a pegada de Deus. E daí ele viu que nos momentos mais difíceis tinha só uma pegada. E daí ele chegou para Deus e falou, Deus, tu sempre caminhou comigo, eu pude ver lá na areia da praia. Mas nos momentos mais difíceis da minha vida, tu não caminhou comigo, eu vi que era só as minhas pegadas. E daí Deus fala, é nisso que tu tá entendendo errado, filho. Nos momentos mais difíceis, tu não estava caminhando, era eu que caminhava e te carregava no colo. Amém? Amém. Nos momentos mais difíceis da vida dele, Deus o carregava, Deus o pegou no colo e o carregou. Amém? Versículo 15 e 16. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, e como a flor do campo, assim floresce. Passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não se conhece mais. O que isso quer dizer? Que nós todos estamos fadados à morte. Nós todos estamos fadados à destruição, e nós não sabemos o dia de amanhã. Amém? Somos como a flor do campo, que vem o vento, e aquela flor as pétalas vão embora, né? Já é toda destruída. Assim nós somos. E nós não sabemos o dia de amanhã. Então nossa vida é frágil, facilmente passageira, facilmente destrutiva. Não sabemos o dia de amanhã. Devemos, então, hoje nos consertar com Deus, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Amém? Versículo 17 e 18. Mas o amor do Senhor... Irmãos, já estou quase terminando. Mas o amor do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre aqueles que o temem. O amor de Deus é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem. Não é sobre aqueles que vivem de qualquer jeito, é sobre aqueles que temem a Deus. E a sua retidão sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança. O que é guardar a aliança de Deus? Guardar os seus mandamentos. E sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. Então, irmãos, nós não devemos lembrar da Bíblia só para o que nos convém, mas devemos lembrar dos mandamentos de Deus para os cumprir. Olha o que diz no versículo 18: sobre aqueles que guardam a sua aliança e sobre os que lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. Então eu não vou lembrar do mandamento de Deus para eu falar para o meu irmão: ei, tu está errando, está fazendo errado.
Daí, mano, eu tô falando algo que ele tá fazendo errado, mas eu faço outra pior. E o que Jesus falou sobre isso? Pô, tu quer tirar o cisco do olho do teu irmão, tu não vê a trave que tem no teu? Não é? Então, irmãos, a Bíblia, o mandamento de Deus não serve para eu pegar e esfregar mandamento na cara dos outros. Serve para eu cumprir. Amém? No momento que eu estou cumprindo, daí eu posso tirar o cisco do olho do meu irmão. Jesus falou, tira a trave do teu, e daí tu ajuda a tirar o cisco. Tem muita gente que usa esse versículo para não querer tirar o cisco, né? Ah, tira a primeira trave do teu olho. O cara não tem trave nenhuma. Tá ali, todo santinho, todo certo com Deus. O que eu tenho que me corrigir? Né? Então Jesus falou, tira a trave do teu olho e depois tira o cisco no olho do teu irmão. Então, irmãos, os mandamentos de Deus é para a gente cumprir. Não está na Bíblia para bonito. Amém? Está na Bíblia para nós cumprirmos. Para encerrarmos, irmãos. Versículo 19 ao 22. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Ó, domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor. Olha, até aqui o versículo estava dando ordens para quem? Para nós, não é? Até aqui o capítulo estava instruindo a vida de seres humanos. Olha para quem que são as ordens agora. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumprir as suas ordens, que obedecereis a sua voz. Então aqui agora é para os anjos que Deus está falando. Bendizei ao Senhor, todos os seus exércitos celestiais, vós, ministros seus, que executais a sua vontade. Então aqui Deus está falando para os anjos. Para os anjos temerem a Deus, para os anjos obedecerem. Bendizei ao Senhor todas as suas obras. Aqui então agora está falando para os anjos e para os homens. Todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize a minha alma ao Senhor. Então o capítulo instruiu seres humanos, instruiu cristãos, instruiu aqueles que obedecem ao Senhor, depois instruiu os anjos e depois instruiu a todas as obras. E disse, bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. E onde é que é o lugar do domínio de Deus? Todo lugar. Porque nem no inferno o diabo manda. Até no inferno Deus domina. Porque só vai entrar lá quem Deus mandar. Não é quem o diabo quer. É quem Deus mandar que vai para o inferno. Até lá Deus domina. Amém? Então eu grifei assim. Se Deus ordena até os anjos a devida honra e louvor a Ele, quanto mais, o que sobra então para nós? O quanto nós devemos refletir na sua magnitude e viver para Ele, obedecê-lo. Por isso que aqui no versículo 22 diz, bendizei o Senhor todas as suas obras. Daí eu pergunto, tem alguma obra de Deus aí? Quem é a obra de Deus aí? Quem foi feito por Deus? Amém? Quem aqui quer deixar de ser somente uma obra e ser filho de Deus? Levanta a mão bem alto. Amém? Jesus diz, João, né? Em capítulo 1, versículo 12, né, do Evangelho de João, que todos aqueles que creram no seu nome, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E é isso que hoje Deus quer fazer na tua e na minha vida. Que a gente saia daqui hoje sendo chamado de filho de Deus. Amém? Cristãos, vamos nos colocar de pé e orar para que hoje, em nome de Jesus, a gente saia daqui como verdadeiros e verdadeiras filhos e filhas de Deus. Amém? Vamos pedir, Senhor Jesus, faça uma morada verdadeira na minha vida, para que eu não seja mais a mesma mulher, para que eu não seja mais o mesmo homem, para que em nome de Jesus eu não possa ser qualquer um na multidão, mas que eu possa ser alguém que reflita a tua luz, para que eu seja luz do mundo, para que eu seja sal da terra, para que eu não venha mais ser influenciado, mas para que eu venha influenciar as pessoas, para que eu não venha mais ser levado por vento de doutrina, por qualquer tipo de religião, mas que eu venha ser levado pela tua palavra, pela tua vontade. Que em nome de Jesus as pessoas não venham mais me enganar, mas que eu venha abrir os olhos das pessoas com a tua verdade. E nós vamos só aprender a fazer isso conhecendo a verdade de Deus. Amém? Agora eu pergunto, reflita aí, quando foi a última vez que tu leu a Bíblia? Reflita aí contigo. Ontem eu cheguei na casa do seu César estava lá, chimarrãozinho e a Bíblia aberta. E agora eu pergunto para ti, há quanto tempo tu não pega uma Bíblia
Há quanto tempo tu não lê a palavra de Deus, não vê aquilo que Deus tem para a tua vida? Irmãos, isso aqui é a carta de Deus para a minha vida. É a carta de Deus para a tua. Nós só vamos saber e entender a vontade de Deus se nós refletirmos na palavra dele. Amém? Por um bom tempo, irmãos, quando a gente começou a Crash, a nossa congregação aqui, de vez em quando eu abria a Bíblia só na sexta-feira, só no sábado. Para quê? Para poder fazer a palavra. Eu estava errado, irmãos. Daí eu vi uma pregação de um pastor que ele também falou que ele passou pela mesma coisa. Que ele lia a Bíblia só para fazer palavra, só para pregar. Quando ele tinha que ler a Bíblia para ser confrontado. Então eu busquei nunca mais passar um dia sem ler a Bíblia, nem que seja um capítulo, 2 capítulos. De eu pegar, eu saio antes do serviço, acordo 40 minutos antes de pegar o ônibus, ponho chaleira ferver ali, passo um café, ponho uma música, pego a Bíblia e leio. Agora, quando eu trabalhava no colégio, que era na frente de casa, eu conseguia ler bem mais, agora eu não consigo ler tanto. Mas todo dia eu separo ali para ler. Isso por quê? Porque eu entendi que eu não tenho que ler Bíblia para preparar a palavra. Eu tenho que ler Bíblia para ser confrontado, para Deus falar comigo. Porque só assim eu vou aprender a obedecer. Só assim, no meio de uma discussão, eu vou entender que eu não tenho que expor a minha vontade, mas que eu tenho que ficar caladinho, calmo e falar com palavras brandas para acalmar o furor. Amém? Isso entre várias e outras coisas que a Bíblia nos instrui. Então, queridos irmãos, vamos colocar a mão à altura do nosso peito, do nosso coração. Vamos pedir isso para o Senhor Jesus essa noite. Que o Espírito Santo nos impulsione a ler a Bíblia todos os dias. Nos impulsione a fazer como Davi fez aqui no versículo 1 e 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Querido e amado Jesus, eu oro pela vida dos irmãos, Senhor, que estão aqui dentro dessa congregação. Eu oro pela vida dos irmãos que estão nos assistindo, Senhor, pela internet. Que em nome de Jesus, eles nunca mais venham esquecer, Senhor, das tuas benfeituras. Que em nome de Jesus, Senhor, eles não venham esquecer nunca mais da tua obra, da tua misericórdia e teu amor para com a vida deles. Em nome de Jesus, Pai, abençoe a cada um, Pai. Capacite a cada um, para que em nome de Jesus Cristo, Senhor, eles venham ser novas criaturas, verdadeiros homens de Deus, verdadeiras mulheres de Deus, para que em nome de Jesus nós não venhamos ser mais os mesmos, pois a tua palavra fala que aquele que não nascer de novo não tem parte comigo. Então, Senhor meu Deus, que em nome de Jesus Cristo nós todos podemos nascer de novo, Senhor, nessa noite, e em nome de Jesus refletir a tua glória, refletir a tua vontade. Jesus querido e santo, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas transgressões, sara as nossas feridas, sara os nossos corações, sara as nossas famílias, Senhor, sara os nossos amigos, Senhor Deus, sara, Senhor, o nosso emocional, para que em nome de Jesus Cristo nós possamos ser verdadeiramente felizes, para que em nome de Jesus nós possamos, Senhor, obedecer os teus mandamentos, para que em nome de Jesus nós possamos ser influenciados pelo teu Espírito a todo dia ler a tua palavra. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, e que a partir de hoje nós possamos, Senhor, ser mais que vencedores em Cristo Jesus, para a honra e glória do teu santo nome. Não porque merecemos, mas porque tu nos comprou, porque tu depositou, Senhor, esta obra, esta vontade em nossa vida. Meu muito obrigado, Senhor Jesus. Nós te glorificamos, te bendizemos por aquilo que tu és. Por aquilo que tu és, Senhor Jesus. Não por aquilo que tu pode nos dar, mas por quem tu és. Meu muito obrigado. Toda a honra e toda a glória a ti, Jesus querido. Aleluia. Aplauda o Senhor, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Bem, irmãos, podeis assentar em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, se despedir do pessoal aqui da live que nos acompanhou. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém. A gente não deu a palavra inteira desde o começo, mas os 10 primeiros minutos. Amém. Deus abençoe tu que está acompanhando aí, que vai acompanhar depois. A gente vai encerrar aqui para encerrar o nosso culto. Amém.